Olá, pessoal! Aqui é a Elaine Souza e eu tenho uma perguntinha para vocês hoje. Vocês conhecem Lúcifer? Porque eu acho que vocês não conhecem. Por muito tempo, esse nome nos trouxe medo, mas tudo o que contaram para você foi uma interpretação completamente equivocada. A associação instantânea de Lúcifer com Satanás ou com o diabo, que se enraizou profundamente na nossa cultura, na verdade distorce a origem e o significado desse nome. Para entender a figura de Lúcifer, a gente precisa voltar no tempo, muito antes das interpretações cristãs que a gente conhece hoje. A palavra Lúcifer vem do latim e significa portador de luz ou estrela da manhã. É um termo que, em sua essência, não tem nenhuma ligação com algo maligno. Na verdade, ele se refere a um objeto celestial que brilha intensamente no céu antes do nascer do Sol. O planeta Vênus, sim, Vênus, a estrela da manhã, era conhecida como Lúcifer na antiguidade. É fascinante como um conceito tão belo e natural pôde ser transformado em algo tão assustador, não é mesmo? Mas, se Lúcifer não era Satanás, de onde veio essa interpretação? A resposta está em um texto muito específico e no contexto político de uma época que não tinha nada a ver com anjos caídos. Para entender a origem dessa história, a gente precisa ir ao livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 até o 14. É nesse capítulo, no livro de Isaías, que começa a interpretação que no decorrer do vídeo veremos que, por razões óbvias políticas e de controle, foi totalmente pensado para te causar medo. Quando você lê a Bíblia em hebraico, a língua original, o termo que aparece aqui é Helel Ben Shahar, que se traduz como brilhante filho da alva ou estrela do dia, filho da manhã. É inegavelmente a mesma referência astronômica. O profeta Isaías não está descrevendo sobre teologia cósmica ou anjos rebeldes. Ele está se referindo ou proferindo uma sátira crítica contra um inimigo histórico e político, o rei da Babilônia. O trecho de Isaías 14:12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Esse cenário reflete o orgulho e a queda de um monarca humano que considerava estar acima dos outros, um rei que se considerava a estrela mais brilhante, mas que foi derrubado. É uma figura retórica comum nas culturas Oriente Próximo Antigo, onde reis eram frequentemente associados a divindades celestiais ou corpos estelares. Era uma forma poética de dizer: bom, você pensou que era o máximo, mas fracassou miseravelmente. Pode parecer muito óbvio, mas pense nas consequências. A figura que hoje associamos ao mal era originalmente uma metáfora para o declínio político de um rei que era humano. Nada a ver com chifres e tridentes. A tradução latina da Bíblia, a Vulgata, é o que inseriu o termo Lúcifer para traduzir o hebraico Elel, e a partir daí essa versão ganhou vida. Então, como que uma metáfora política do Antigo Testamento virou o grande vilão do Novo Testamento e da cultura ocidental? A resposta está no sincretismo e na interpretação tardia. A narrativa do anjo caído não foi inventada no livro de Isaías, mas sim construída gradualmente pela teologia cristã primitiva, que começou a costurar diferentes passagens bíblicas para criar uma narrativa unificada do mal. Dois textos chaves foram cruciais nessa confusão. Lucas 10:18, onde Jesus diz: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus quis dizer era: eu vi o poder do mal sendo derrotado. Eu vi a queda daquilo que se opõe. Nada indica que ele estivesse descrevendo a queda literal de um anjo. Isso é uma leitura posterior. E a gente tem também Apocalipse 12:9, que fala do grande dragão, aquele que foi expulso, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mas o grande dragão não é um monstro de verdade, apenas um símbolo que reúne todas as imagens bíblicas de adversários, como por exemplo, a serpente do Éden, o acusador,
Bom, a sua expulsão do céu representa a derrota das forças de opressão e das forças de seus inimigos. Os primeiros teólogos cristãos, como Orígenes e mais tarde Jerônimo, o tradutor da Vulgata, olharam para essas passagens. Eles precisavam de uma história dramática para o seu grande antagonista, o Satanás. E a poderosa e poética descrição da queda de Helel Ben-Shahar em Isaías, que transformou tudo isso no anjo poderoso que se rebelou por orgulho, que tentou ser maior que Deus e foi expulso do céu, transformando-se então no diabo. Esse foi um processo fascinante, mas que mostra como a teologia é um produto da interpretação cultural. Mas há um fato que a Bíblia não conta e que se tornou o pilar da imagem do Lúcifer que a gente conhece hoje. Se na Bíblia original existe apenas a palavra queda e não menciona a palavra Lúcifer para diabo, por que a imagem dele é tão presente e vívida em nossas mentes? A resposta normalmente está dentro da arte e da literatura. A percepção popular do maligno que a gente tem hoje foi moldada muito mais fortemente por grandes obras literárias do que pelos próprios textos bíblicos. Por exemplo, Dante, em sua obra-prima, A Divina Comédia, consolida a imagem de Lúcifer como um gigante horrendo, preso no gelo, no centro do inferno. Ele transforma o conceito teológico em uma imagem física bem aterrorizante. O impacto definitivo, porém, veio com o poeta inglês John Milton, no século XVIII, com O Paraíso Perdido. Milton deu a Lúcifer uma voz e uma psicologia. Ele o retratou como um ser grandioso, eloquente e trágico, que prefere reinar no inferno a servir no céu. E é dessa obra que herdamos a imagem do grande rebelde, cheio de razão e de orgulho. Essas obras não são apenas entretenimento, elas são memética cultural. A memética cultural analisa por que algumas ideias viralizam e outras morrem, como elas sofrem mutações, como são reforçadas por grupos e como se tornam parte da identidade coletiva. O que me lembra os memes de hoje em dia. Elas pegaram uma ideia teológica bem vaga e a transformaram em um símbolo cultural forte. E é por isso que, em pleno novembro de 2025, o nome Lúcifer instantaneamente lembra a imagem de um demônio, e não a imagem de um planeta. A literatura superou a teologia em termos de alcance e influência. Tudo bem, essa história é bem interessante, mas por que essa distinção entre um planeta, um rei babilônico e o demônio importa tanto hoje? Importa porque a história de Lúcifer é um exemplo perfeito de como a linguagem e a falta de contexto podem ser manipuladas para construir narrativas de poder e de controle. Ao aceitar o erro, perdemos a capacidade de fazer uma leitura rica e honesta dos textos antigos. A gente perde o contexto político e histórico de Isaías, que estava criticando a opressão humana, não anjos caídos. A liberdade do dogma começa com a capacidade de ler um texto pelo que ele diz e não pelo que disseram que ele significa. O caso Lúcifer nos ensina que as doutrinas centrais surgiram de um processo de tradução e interpretação. Questionar a origem de um conceito nos permite ser mais maduros em nossa visão de mundo e menos suscetíveis à autoridade inquestionável. Ao reconhecer que a figura central do mal é, na verdade, uma falha de tradução e uma fusão literária, aprendemos a aplicar a mesma desconfiança construtiva a todas as áreas da vida. Nossas crenças devem ser críticas e não se basear em maus entendidos linguísticos ou narrativas que têm como prioridade te manipular e te controlar através do medo. Existe uma figura na Bíblia, no Novo Testamento, que também é chamada de estrela da manhã, mas é uma figura totalmente positiva. E é aí que a contradição atinge o seu ápice, evidenciando o quão raso é o nosso entendimento popular sobre os textos bíblicos. A teologia popular afirma que Lúcifer é o portador da luz, que se tornou a escuridão. Mas a ironia, a contradição mais gritante, está no Apocalipse 22:16. Nesse versículo, Jesus diz sobre si mesmo: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Pois é,
O título que se tornou sinônimo de Satanás é um título que Jesus usa para definir a si mesmo. O termo estrela da manhã é um título de glória, de majestade e proeminência. Lá em Isaías 14, vimos que ele é usado em um tom de deboche para um rei caído. Em Apocalipse 22, vimos que ele é usado como um título messiânico para uma figura divina. A confusão só persiste porque nossa cultura perdeu a capacidade de separar o termo original do significado que foi atribuído por séculos de folclore e literatura. O nome Lúcifer nunca deveria ter se tornado a ideia de um diabo, mas sim ter permanecido o que é, uma descrição poética da glória. O mal existe, sem dúvida. O conceito de Satanás como adversário está presente em várias culturas e tradições, mas Lúcifer é uma criação humana. A jornada de Lúcifer, de um planeta brilhante a uma metáfora de um rei e finalmente a imagem do mal, é um lembrete muito poderoso. A realidade é sempre mais complexa e interessante do que a simplificação dogmática. A minha paixão e o que me move a este trabalho é justamente essa liberdade do dogma. Eu não estou aqui para impor o ateísmo ou o ceticismo, mas sim para te convidar a pensar criticamente sobre a origem de tudo o que você acredita. Isso é o que eu chamo de uma visão madura e aberta de mundo. O que mais em suas crenças você acha que pode ter sido uma metáfora mal interpretada, uma peça de literatura ou uma narrativa de controle e poder? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar, se te deu uma perspectiva nova sobre algo que você achava que sabia, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.